O caso Bodega. O crime do bar Bodega foi um roubo seguido de morte que ocorreu no dia 10 de agosto de 1996, em São Paulo. A investigação do caso tornou-se um dos maiores erros policiais do Brasil. Marina Dias, diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDD, ressaltou a importância da imprensa para a democracia, mas reconheceu que neste caso houve um abuso por parte dela. Devido à repercussão do caso, a lei de toque de recolher foi alterada. Em 2019 foi um dos temas da série de reportagens produzida pelo Jornal da Cultura, Os Olhos que Condenam no Brasil, o caso Bodega. Ao prender vários inocentes no caso, a polícia foi questionada se torturou os suspeitos, incluindo uma das vítimas do assalto. O caso do bar Bodega deixou legados na justiça brasileira. Acelerou a aprovação da lei da tortura, proibiu a entrevistas de presos sem autorização deles e da justiça, e encerrou a prática de reconhecimento por porcentagem. Sobre a falta de justiça no caso, o advogado criminalista Antônio Cláudio Maris disse que falta vontade política de acionar o Estado em prol dos condenados injustamente. Local do crime: São Paulo. Data: 10 de agosto de 1996. Tipo de crime: latrocínio. Arma: S. Arma de fogo. Vítimas: 2. Promotor: Eduardo Araújo da Silva, 1996. Juiz: José Ernesto de Matos Lourenço, 1996. História: crime às 12h30 da manhã. 5 bandidos entraram no bar Bodega. Ao tentar pegar o relógio de um dos clientes, o bandido se apavora e a arma dispara, acertando o braço do cliente. Sem saber o que estava acontecendo, o dentista José Renato entra no bar e é dominado pelos bandidos. Mais tarde, o dentista é baleado nas costas e os assaltantes fogem correndo. Já na calçada, um dos bandidos atira para dentro do bar, atingindo a estudante Adriana Silva. Investigação policial pressionada. A Polícia Civil do Estado de São Paulo apresentou à imprensa, 15 dias após o crime, os primeiros suspeitos, todos negros, pobres moradores da periferia da cidade. Posteriormente, ante a ausência de reconhecimento por parte das testemunhas, outros 5 jovens foram presos. O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do promotor de justiça Eduardo Araújo da Silva, não se convenceu da culpa de jovens e recusou ser acusados, o que causou um clima de indignação por parte da Polícia Civil, da imprensa e da opinião pública. Diante disso, ele solicitou a soltura dos suspeitos e a continuidade das investigações junto ao DHPP. Ao serem soltos, os suspeitos relataram à imprensa que suportaram os mais variados métodos de tortura para admitirem a participação no crime. Em 11 de novembro, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, prendeu 2 dos verdadeiros responsáveis pelo crime, Silvanildo Oliveira da Silva, de 36 anos, e Sandro Márcio Olímpio, de 24 anos, reconhecidos por testemunhas. Os demais foram presos nas semanas seguintes. Julgamento: 5 acusados do crime, entre eles uma mulher, foram condenados a penas que variam de 23 a 48 anos de reclusão. O caso tem 6 acusados, sendo um foragido. O juiz da 18ª Vara Criminal de São Paulo, José Ernesto de Matos Lourenço, condenou Sandro Márcio Olímpio, Silvanildo Oliveira da Silva e Sebastião Alves Vital a 48 anos de reclusão e Zeli Salete Vasco a 23 anos e 3 meses. Eles foram condenados pelo crime de duplo latrocínio com agravantes. O juiz Lourenço criticou, em sua sentença, a atuação inicial da polícia no caso, destacando o despreparo policial na apuração do crime e a corajosa atuação do promotor de justiça, Eduardo Araújo da Silva. Em outubro de 2009, os
Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado pela indevida decretação da prisão cautelar de um dos primeiros suspeitos. Repercussão. Na época, o crime despertou a atenção da imprensa e da opinião pública por vários motivos. A desnecessária brutalidade empregada na sua execução, o fato de o bar estar localizado no bairro da classe média de São Paulo, que até então não registrava ocorrências desta gravidade, a posição social das vítimas, todas jovens da classe média paulista, o fato do bar pertencer a conhecidos atores da maior emissora de televisão do país, Gustavo e seus sobrinhos Cássio e Tato da Reis. Finalmente, o evento se deu em uma cidade na época de disputa eleitoral para a figura da maior cidade da América Latina e não deixou de ser explorado na campanha dos candidatos da oposição. O caso Bodeira gerou um movimento viário, São Paulo patrocinado pelos familiares de Adriano. Esse movimento deixou de existir quando a polícia identificou os verdadeiros acusados. Jornal da Cultura, em setembro de 2019, para uma série de jornalismo investigativo do Jornal da Cultura, foram feitas entrevistas com os envolvidos no caso sobre os condenados injustamente no caso, o juiz José Ernesto de Matos Lourenço. O caso ocorreu em 1996, ocorreu em 2019. Era difícil acreditar que aquilo tivesse acontecido com aquela intensidade. Porém, era difícil explicar também de outro modo como eles tinham confessado a autoria do crime. Então a única explicação plausível é que eles só confessaram porque foram torturados, senão eles não teriam confessado. Segundo o procurador do caso, Eduardo Araújo da Silva, os policiais que torturam os acusados injustamente não foram processados. Na verdade, houve a denúncia do Ministério Público, mas a denúncia não foi recebida e acabou transitando em julgado. Havia uma série de contradições. Os reconhecimentos não eram seguros. As vítimas naquela época, elas reconheciam por porcentagem. E para a segurança da justiça esses reconhecimentos não têm validade. Ou a vítima reconhece, ou não reconhece. Segundo o juiz José Ernesto de Matos Lourenço, o garçom, uma das vítimas, não reconheceu os primeiros suspeitos por dois motivos. Eles não eram negros, nem pardos e não eram velhos, eram jovens. Os que foram realmente os autores do crime se constatou que eram todos brancos e todos de meia idade. Então nós tínhamos uma identificação de culpados apresentada por um garçom que foi agredido pela polícia no ato, quando ele disse que não eram aqueles meninos. Quando o período da criminalística vem e demonstra que era possível ter acontecido um crime do modo que aquele pessoa estava dizendo era uma somatória de fatos, isto determinava no mínimo um pouco de cuidado para tratar deste processo. O caso Bodeira acabou virando uma espécie de paradigma de exemplo de como a polícia não deve agir, de como o jornalismo não deve agir e como a sociedade deve ser cuidadosa quando a polícia pula e simplesmente apresenta para você: olha, esse aqui é culpado. Fernando Moraes, escritor e jornalista, em resposta à reportagem, o delegado João Lopes Filho, titular do 15º Distrito Policial em 1996, não quis gravar a entrevista. Atendeu a equipe de reportagem da Prefeitura na sede da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Segundo seus subordinados, não encontrou os acusados na época de 52 laudos policiais, teriam comprovado que os presos não sofreram agressões. Em 2022, Lopes Filho irá completar 40 anos na polícia. A secretária de Segurança Pública de São Paulo disse em nota que a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para averiguar a conduta dos policiais. A denúncia foi rejeitada e o caso foi arquivado.